Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo em parceria entre o Game Arena e o 45 Minutos. Mais um programa de pré-rodada e aqui, pré-rodada de Libertadores. Tá? Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Thiago Minhoca, Cássio Zirpoli e Cássio Cardoso e vamos focar nos jogos da quarta e quinta-feira da Libertadores da América. Segunda rodada, mas veja só, não pense que essa segunda rodada da fase de grupos ainda tá com aquela carinha de começo de campeonato não, tá? A gente inclusive vai começar o nosso programa pelo chamado Grupo de la Muerte da Libertadores, um grupo que tem dois brasileiros, Bahia e Inter, que se enfrentaram na primeira rodada, empataram em 1-1, e esse empate na Fonte Nova transformou para o Bahia essa segunda rodada, quando enfrenta o Nacional de Montevidéu, numa verdadeira decisão, né, Cássio Cardoso? Porque o Bahia tem aquela tabela que é direcionada aos clubes do pote 4. Uma tabela que você faz nos 4 primeiros jogos, 3 em casa. E termina contra Atlético Nacional de Medellín em Medellín e contra o Inter em Porto Alegre. É o pior final possível. E por isso, desde então, o Rogério Ceni até reclamou dessa tabela, mas ficou muito claro que o Bahia precisa construir quase que a totalidade dos seus pontos, se possível, nesses 4 primeiros jogos. Mas na hora que estreia em casa e não consegue os 3 pontos, a conta precisa ser paga nessa quarta-feira, às 19 horas em Montevidéu, né, Cardoso? Fred, pois é. Abraço aí para meu querido Xará, Zípoli, Thiago Minhoca também para você, Fred, Rodrigão, e para todo mundo que está acompanhando a gente. O Bahia, quando saiu o sorteio, eu já vi o Bahia assim, brigando, né, por uma segunda vaga, tentando não ficar no muro. É um grupo da bote, ok, mas o Inter como um pote 2 com cara de pote 1, o Atlético Nacional um pote 3 com cara de pote 2 ou 1, o Bahia é um pote 4 com cara de pote 3 ou 2. Né? Sendo que se a gente fosse falar de valor de investimento, né, de elenco, o Bahia está em sexto, um pote 1 tinha 8. E o Nacional acabou virando ali, mesmo sendo pote 1, o menos cotado, vamos dizer assim, para ficar com uma das vagas. Então, quando eu vi a estreia contra o Inter, peguei o histórico do Bahia, a força do Inter, eu vou lhe dizer que até perder o jogo passou pela minha cabeça, antes da bola rolar, evidentemente. Né? Eu não esperava, inclusive, que o Bahia fizesse o jogo que fez contra o Inter. Tudo isso para dizer que o empate em Salvador foi muito frustrante e cristalizou, né, essa questão que você falou de maneira muito pertinente da decisão lá em Montevidéu. Mas era algo que eu imagino que o Bahia já tinha também planejado, decidir em Montevidéu. Porque projetar 3 pontos contra o Inter, eu acho que é uma projeção arrojada. E a conta para você avançar empata, se ganhar ótimo, mas empata com o Internacional mesmo que tenha sido na circunstância que foi, não dá para dizer que não é algo factível, e aí você descarrega tudo nos jogos seguintes, né? 2 jogos em casa, contra o Atlético Nacional de Medellín, e 2 jogos contra o Nacional, um em casa e um fora. O jogo fora de casa mais acessível, indiscutivelmente, mesmo que seja fora do país, e um deles dentro, é o Nacional em Montevidéu. Então, me dê um detalhe aí, o Xará adora essas coisas, né? O tabu do Bahia jamais ter vencido na Libertadores da América fora do Brasil. Já venceu fora de casa, mas foi o Internacional. E aí vai precisar quebrar esse tabu também, para que não complique muito a sua vida. E quando alguém fala assim, é exagerado complicar, vamos supor, se o Inter empata com o Atlético Nacional e o Bahia empata com o Nacional, vai dizer que complicou? Talvez seja, para o cenário presente, algo tranquilo de ser encarado, mas justamente quando você faz, né, a projeção dos 2 últimos jogos, um em Medellín e outro em Porto Alegre, irmão, você arranjar 3 pontos aí é complicado demais. 2 pontos, complicado demais. 1 ponto pode até ser, mas é onde? É Porto Alegre ou é Medellín?
O Atlético Nacional fez uma estreia muito boa contra o Nacional, bem para o Nacional, com o técnico interino que seja. Então, esse jogo, de fato, virou uma decisão, pensando em avançar de fase. Isso me traz uma preocupação, porque, para mim, o Bahia ainda não sabe lidar com essa pressão. Para mim, uma das coisas que facilitaram o Bahia fazer o jogo vistoso que fez contra o Inter na última semana foi justamente o fato de se saber que esse jogo, mesmo sendo em Salvador, poderia ter uma cara de é lucro. Porque se sabia que o Bahia estava estreando na fase de grupos, o Inter vem com um trabalho muito consolidado do Roger, e isso seria ali um encontro de forças que a gente não sabia o que poderia acontecer. Depois que passa, quem vê o Bahia jogar a bola que jogou, fica parecendo meio fora do prumo você falar disso. Mas é bom lembrar que o Bahia tinha vindo de um empate com o Corinthians em casa, né, tinha empatado a final do Campeonato Baiano. No jogo do Ceará, o Bahia jogou bem, mas depois flertou ali com um empate inesperado. Então, as dúvidas ficam ali, né, no ar. E vai pegar o Inter, na estreia da Libertadores. É claro que você sente um pé atrás. Mas o contexto do jogo traz um empate com uma frustração. E legítimo, o Bahia jogou muito bem a partida. Aí, não tinha uma pressão tão grande, apesar de ter uma expectativa muito grande. São coisas diferentes. Você traz todo um sentimento de realização, você traz um sentimento de concretização daquilo que foi planejado, né? Porque eu não sei nem se foi em uma das nossas lives aqui, alguma das lives do Pod, que eu ouvi e sintetizou bem o que eu penso. Antes de chegar na fase de grupos, o jogo era muito exigente e pressionava, porque uma falha para chegar na fase de grupos seria um fracasso retumbante. E isso exerce uma pressão. Você chegar na fase de grupos, isso exerce, vamos dizer assim, chancela um objetivo conquistado na fase de grupos. E a partir daí você começa a lidar melhor com o que ocorrer dentro da competição, principalmente depois de pegar um grupo tão difícil. Aí esse combo, eu acho que facilitou muito a postura do Bahia, a fluidez com que o Bahia encarou o jogo. O Bahia não sabe, na minha opinião, não demonstrou isso ainda, ser o time que tem a obrigação sumária, o time que precisa resolver o jogo. E amanhã o Bahia vai ter que se encontrar com isso, né? Mesmo sendo um jogo fora de casa e um tabu desse histórico, o fato o Bahia precisa vencer. E isso, para mim, é o cabeça de chave que virou quarta força, né? Na hora que o grupo montou. É o jogo acessível do grupo. Então é o Bahia que vai precisar chegar lá, mesmo fora de casa, e se colocar como o primeiro ou segundo que quer ser do grupo. Se esse é o objetivo, não tem muito o que discutir. Então, essa pressão, essa responsabilidade, que na minha opinião não está muito bem absorvida pelo Bahia ainda, não estou falando só de agora, eu acho que esse Bahia que está sendo construído, uma das etapas de construção saiba lidar com o peso da responsabilidade, saiba lidar com o peso do protagonismo, saiba lidar com a expectativa alta em cima do seu resultado. A própria forma como o Bahia se comportou na decisão do Campeonato Baiano mostrou isso também. Foi um Bahia que tinha um planejamento de não sair jogando, sim, e isso é informação, não sair jogando, mas não tinha um planejamento de ficar sem a bola, com a bunda na parede o jogo todo. E isso já foi algo que partiu de um comportamento do time não planejado, não compactuado, né, como estratégia. Então, amanhã, o Bahia vai entrar em campo precisando ganhar. E entre os inúmeros adversários, para mim, está justamente essa capacidade do Bahia lidar com essa pressão que, até agora, o Bahia não apresentou. Por enquanto, é mais incapacidade do que capacidade, mas em algum momento vai precisar aprender a lidar com isso. É isso, Cardoso. E antes de distribuir esse tema com o Thiago Minhoca, Cássio Zirpoli, eu queria até destacar as odds aqui da Bet Nacional, porque nesse momento que a gente grava o vídeo, tem algo que eu não me lembro de ter visto na minha vida. As odds estão numericamente iguais. 2,67 para o Nacional e 2,67 para o Bahia, com empate pagando 3,22. Então, Minhoca,
Primeiro, é raríssimo a gente ter odds na segunda casa, né? Decimal. Odds literalmente iguais. Mas elas refletem o jogo, né? Porque, de fato, o Nacional é um cabeça de chave mais frágil. E o Bahia é um time que, como o Cardoso falou, de investimento seria pote 1. Se a gente fosse. Se a lógica de investimento definisse favoritismo, né, como os clubes brasileiros todos ali estariam numa linha de frente muito grande. E o Bahia, desde que mudou seu perfil de gestão, tem essa força de investimento. Agora, Minhoca, o Nacional tem a seu favor também a história, né? Porque é frágil, todo ano passa. Coisa mais rara do mundo é a gente ver o Nacional caindo ali na fase de grupo, né, Minhoca? É isso, Fred. Muito embora esse ano, para o Nacional do Uruguai, não ficou num grupo tão acessível, né? Vez ou outro, o Nacional tem um grupo mais que o considera ali como um clube que acaba passando. A tradição pesa muito aí para a equipe uruguaia, mas essa largada de 3-0 faz com que esse jogo, eu diria até que vai ser um Nacional. Assim, se o Bahia tem necessidade da vitória, o Nacional mais ainda, porque ele perdeu o confronto e ele joga dentro de casa. Acredito que aí o que pesa para até essas odds serem similares aí para as duas equipes tem também a ver com o futebol do Bahia, só que é um futebol do Bahia, citando aqui meu colega Cássio Cardoso, que também tinha comentado isso já em live aqui da gente, em outras vezes, que é o Bahia se acostumar também a vencer, não só a jogar bem. O Bahia tem conseguido apresentar um bom futebol, mas muitas vezes está lá o resultado na frente, fazendo uma grande atuação e muitas vezes deixando escapar. Por isso eu acredito que tem esse equilíbrio tão grande nas odds, tanto para o Nacional como para o Bahia. Só trazendo aqui um primeiro detalhe, né, do que pode acontecer no grupo, já que é um grupo bastante equilibrado, geralmente em grupos assim, que tem muito equilíbrio, e aí a gente não sabe se até o final dessa fase de grupos isso vai acontecer, se tiver muita trocação de ponto, pode ser até que 8 pontos sejam necessários para passar. Não é tão novidade. Curiosamente, Suficiente passado, seria a palavra mais. Suficiente, muito, muito bem colocado. Curiosamente, ano passado, a gente teve no grupo A, o grupo até que era do Fluminense, né, que era o detentor do último título da Libertadores, passou uma equipe com 6 pontos na segunda colocação. Foi até inusitado, porque a equipe passou por causa de gols marcados fora, porque igualou no saldo, nos gols marcados, e foi no gol fora de casa. Então, o Bahia, é claro que tem a necessidade dessa vitória, mas a depender do contexto, o empate pode não ser um mau resultado. Tudo dependerá do que for acontecer também no duelo paralelo, né, entre Internacional e Atlético Nacional na quinta-feira. Então, é um confronto que o Bahia, se puder vencer, melhor, mas o empate, a depender do contexto, que ainda virá mais claro, vai se obrigar a vencer mais jogos ali dos 4 que restam, e vai ter os 2 jogos em casa, né, logo depois desse jogo fora de casa contra o Nacional. Esses vão ser duelos que o Bahia não poderá, de maneira nenhuma, esse duelo especificamente da quarta-feira, de maneira nenhuma perder, porque aí praticamente ele fica numa situação muito delicada da classificação. Para mim tem um ponto aí que pesa contra o Bahia, que é a condição de disputa nacional. Ele tomou um 3-0 em Medellín. Ok, passa a borracha e vai tentar vencer o Bahia por 0-0 para ficar equalizada a sua campanha. Mas, ainda que o Bahia consiga um empate, por exemplo, a tendência é que a cada rodada o Nacional vá perdendo competitividade. A situação dele vai ficando. Claro que você depois pode ter uma disputa ali pela vaga da Sul-Americana, que dentro do continente é mais valorizado do que aqui. Então, assim, haveria também luta do Nacional pensando na terceira vaga. Mas eu acho que de todos os jogos que o Nacional vai ter como mandante, a pior atmosfera visitante é o dessa quarta-feira. Porque é o jogo em que você passa a borracha na estreia e tem sua motivação total, né? Só um resultado negativo contra o Bahia é que mudaria um pouco esse espírito do Nacional, né, Cardoso? Com um detalhe, né? A estreia de técnico, né, bicho? Porque o Nacional trocou de técnico, estava com técnico interino,
Já teve uma partida do Campeonato Uruguai que aplicou 4-0 fora de casa, no Cerro Largo. Curiosamente, está no grupo do Vitória pela Sul-Americana. Né? O Vitória que é rival do Bahia local. E foi fora de casa. E aí você tem o técnico Paulo Peirano chegando. O Paulo Peirano ele treinou um adversário do Santa Fé na pré-Libertadores. Foi eliminado. Mas é um técnico que tem experiência e é um trabalho novo começando. A grande questão é que, às vezes, o trabalho nem vai funcionar, mas todo início de trabalho, um técnico novo, tende a injetar um ânimo, uma confiança, né, uma motivação em todo o elenco, aquela coisa. A gente sabe como isso funciona. A pior coisa é você pegar um time que acabou de trocar de técnico, uma coisa ele perto de cair. O Bahia, por exemplo, não aproveitou o Santos com o Pedro Caixinha balançando. Então, é uma situação que soma-se a todo esse contexto que você colocou. O famoso, beleza, vamos fazer o primeiro jogo em casa, e o primeiro jogo em casa a gente muda essa história. Beleza, ainda tem um técnico novo. Então isso, sim, vai incrementar a força do Nacional. É limitado, mas ainda assim é um time que tem muita tradição e que tem um componente de motivação, que é a capacidade de abstrair essa estreia, considerando que vai fazer a sua estreia em casa ainda, e a presença de um técnico novo, que geralmente injeta ânimo no clube de maneira generalizada, assim, do staff de administração até os próprios atletas. Para a gente fechar, Cardoso, ao contrário do que aconteceu nos jogos fora de casa da fase de classificação, né, na pré-Libertadores, em que Rogério Ceni claramente, sobretudo contra o Boston River, trabalhou o empate, né? Contra o The Strongest ficou com o homem a mais muito cedo, isso mudou o desenho do jogo, e o Bahia fez um ótimo começo, mesmo no 11 contra 11. Depois a situação de condição física foi equilibrando a questão numérica, mas claramente o Bahia tinha uma estratégia muito declarada. Empata fora, resolve Salvador. Empata fora, resolve Salvador. E Rogério foi de uma frieza absoluta em relação a isso, porque você enfrentar um time tão mais fraco como o Boston River e ficar ali, ó, calma, foi uma frieza muito grande. Agora, a sensação que eu tenho é que não dá para administrar esse empate. Não sei até se isso vai passar pela cabeça de Rogério em algum momento. Talvez até passe. A gente está falando aqui uma linha e talvez Rogério pense, não, vou empatar aqui, vou empatar em Medellín e assim eu construo. Mas como é que você espera a postura tática, escalação, se vai de 3 zagueiros, se joga com os 2 laterais? Tá? Juba tá numa fase absurda, é impossível ser tirado do time. Não vai tirar do time. Como é que você enxerga? Bom, não tem a menor condição. Como é que você enxerga dentro de campo esse Bahia? Né? Estratégia, escalação, força, postura? Veja, Rogério tem cobrado muito que o Bahia passe a entender os jogos fora de casa, principalmente em bons gramados, como uma extensão do que acontece na Fonte Nova. A diferença entre a performance dentro e fora, ela precisa diminuir. Faz sentido. E o jogo do Santos, ele já cobrou muito, mesmo sendo um time muito mexido, e ele tendo participado da queda do Bahia, depois do intervalo, porque ele fez uma troca que não funcionou, e já não tinha funcionado na última derrota do Bahia contra o Jacuipense, lá na semifinal do Baiano. Ele cobra muito que essa distância diminua e ele entende que isso passa muito mais por uma questão emocional, psicológica, do que necessariamente do que é trabalhado. Nesse jogo, até agora o que eu tive de informação, eu estou dizendo isso até agora porque numa largada do jogo do Centenário contra o Boston River, quando eu vi o gramado, achei o gramado ótimo de longe. Quando a bola rolou, pareceu o Adalto Moraes versão portenha. Então, isso, eu fiquei agora aqui com 2 pés atrás, mas o que eu vi do estádio do Nacional é um gramado bom. O que significa que, do ponto de vista técnico, as condições são as ideais para você trocar a bola. Eu acredito que ele vai com o que a gente chama de escalação prime. Imagino Ronaldo, para mim Ronaldo é titular, né? Ele deixou muito claro isso pelas últimas escalações. Santiago Arias, na minha opinião, vai ser lateral direito. Ele não vai. Veja, a lesão do Gabriel Xavier, né? Foi uma lesão muscular. Ela
meio que complicou, deu engessada no Rogério ali em relação às opções de 3 zagueiros ou não. Ela decide a escalação, né? Ela escalação. decide a forma do Bahia jogar, né? Porque aí ele não vai. Não acredito que ele vai levar o Rezende como quarto zagueiro, ou o David Duarte, que tem. Sobretudo com o Juba também. Entendeu? Então, assim, Santiago Sobretudo Arias. com o Juba também, já que teria que ser pela direita, né? Exatamente. Santiago Arias, ele é um cara que tem uma disciplina tática notável, assim. Ele é muito disciplinado taticamente. Eu falo até que ele é um jogador muito inteligente. Ele estava realmente tendo dificuldades técnicas no início do ano, até surpreendente para mim, mas ele não estava bem. Mas a última aparição dele foi ok. O jogo do Inter dele foi bom. Então, eu acredito que ele vai manter o Santiago Arias. E entra o componente de experiência, é um cara que já jogou Copa do Mundo, enfim, e taticamente muito comprometido com o Canu e o Santiago Mingo, e o Juba vai jogar. E aí Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. A minha dúvida é, ele vai de Ademir ou de Cauli? Lute e Pulga vão para o jogo. Será uma surpresa muito grande se isso não acontecer. Eu não vejo nem motivo para isso não acontecer. Mas Cauli ou Ademir, eu acho que tem aí uma dúvida. E eu diria que é a grande dúvida da escalação. Mais até se ele vai usar Gilberto ou Santiago Arias. Porque Cauli, ele voltou numa rotação diferente do que ele vinha apresentando. Melhor, mais próximo daquele Cauli que encantou do que próximo daquele Cauli que a gente já estava tratando com menos relevância. E pode ser que ele entenda que ficar com a bola seja uma opção, como ele enxergou, por exemplo, o Internacional com meio campo muito forte e resolveu ficar com a bola mesmo em Salvador. E o time funcionou. E o Rogério, ele tem apreço por isso. É como se fosse, assim, vou dizer, isso não é informação nesse caso, é um sentimento que eu tenho. Me parece contra a natureza dele aquela coisa do jogo muito vertical, sabe? Quase assoberbado, de pegar a bola e já buscar um cara de velocidade. O Ademir é muito isso. Pulga até ajuda a construir, o Pulga tem uma capacidade de unir velocidade e raciocínio que o Ademir, num nível que o Ademir não tem. O Ademir, ele tem uma capacidade de explosão, de atacar o espaço absurda. Então, como o Rogério prefere esse tipo de jogo, eu acredito que ele vai colocar o Cauli. Mas é um palpite na pegada 55-45. Não tenho como convicção, porque pode ser que ele encontre no Ademir uma possibilidade de ter realmente, imaginando o Nacional pressionando e ele tendo os jogadores para dar saída rápida para ele pelos lados. Mas, para não ficar no muro, ele de Cauli, né, imaginando que vai ser a cabeça do Rogério. Eu, particularmente, ainda tenho dúvidas se iria de Cauli ou Ademir, mas eu entendo se ele escolher qualquer um dos dois. Eu não vou criticar, eu não vou dizer assim, porra, tá errado, porque eu daqui no meu lugar, eu tenho dúvida. Pelo que voltou do Cauli, pela forma que voltou. Basicamente, sobre quem começa. Eu acho difícil... Isso. Que os dois não, é difícil que os dois não sejam utilizados em situações diferentes. Sem dúvida. Do jogo. Sem dúvida. Principalmente se você... E a dúvida sobre o Cauli, eu vou dizer, é menos tática e mais do momento. Se você tem um cara que foi tão importante como o Cauli foi em 2023, que já mostrou a capacidade que mostrou, dando sinais de vida, eu vou tentar dar corda para esse cara, né, continuar. Se ele está dando respostas, e Cauli, quando joga, joga. Quando joga, ele consegue fazer diferença. Então, talvez esse aspecto pese, né, um Cauli motivado, um Cauli mexido, e aí ele segura um pouco o Ademir. Então seria, voltando só um pouco do meio campo. Meio campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Pulga e Lúcio Rodrigues. Não imagino que ele vai com o William José. O William José, por mais que o Lúcio esteja num momento difícil de finalização, beirando ali a impaciência com a torcida por conta dos problemas de finalização, o Lúcio, primeiro, tá em casa. E o cara em casa, né? Você sabe que ele se sente diferente. É uma forma também de dar uma moral a ele, de dar um gás. E ele consegue se movimentar muito melhor que o William José, competir mais, enfim. Eu não vejo como questionar ainda a titularidade do Lúcio, principalmente olhando a capacidade física do William José, que para mim está muito abaixo. Então é isso. Cartas na mesa relacionadas aí a Nacional e Bahia. Tá? Cássio Cardoso foi um participante especial aqui nesse programa. A missão dele foi comentar o tricolor. Então a gente já se despede de Cássio e segue com o outro jogo do grupo.
porque será na quinta-feira, mas a hora de tratar desse outro jogo é aqui, porque está diretamente conectado. Inter e Atlético Nacional de Medellín. Se o jogo entre Nacional e Bahia tem odds rigorosamente iguais, aqui o Inter é favorito absoluto, mesmo depois da grande estreia do Nacional. 1,51 para o Inter, 6,76 para o Nacional, empate 3,99. Cássio Zirpoli. Veja, o Inter é favorito, mas eu tô achando que essas odds elevaram demais esse favoritismo do Inter. Veja, o time do Internacional vem se comportando bem, chega com Alan Patrick muito bem, já tem pelo menos 6 meses jogando bola. O Atlético Nacional deu que os nossos hermanos falam de paliza, deu uma paliza no Nacional na estreia, com 3-0. Mas é um resultado que, obviamente, reforça o respeito ao Atlético Nacional, inclusive campeão da Libertadores muito mais recente do que o Nacional. O Nacional é campeão desde 88 e o Atlético Nacional foi campeão em 2016, bicampeão, tinha já vencido lá em 89. Mas mesmo ou seja, aumenta o respeito, Fred. Mas para mim o Internacional, como a gente até tinha falado no guia, para mim o Internacional é o favorito desse grupo. A largada foi boa. Eu fui uma análise, aceito que fui minoria no primeiro jogo, mas gostei do Internacional no primeiro jogo. Não achei que o Internacional jogou mal no primeiro jogo. Eu achei que o Bahia foi superior ao Internacional, mas isso não. Mas eu achei que foi um grande jogo na estreia, mas que não era um jogo de o Bahia foi bem e o outro foi mal. Eu acho que um jogo do Bahia foi muito bem e o outro, dentro do que foi fazer, foi bem também, na minha opinião. Vai para o jogo contra o Cruzeiro, tem uma situação que acaba facilitada pela expulsão, mas são semanas e semanas com rendimento na alta. Então, assim, eu não vejo sentido de não achar o Internacional preparado e favorito para esse jogo, não. Minhoca, tua visão sobre esse Inter e Atlético Nacional, sobre as perspectivas do jogo em si, mas também até nessa composição do grupo, tá? O quanto o resultado mais lógico, deixando claro, o próprio Bet Nacional colocando o Inter com 1,50, o quanto o resultado mais lógico desenha esse grupo, tá? O quanto o Inter encaminha um bom início, né? Um início sólido, passando pelos dois adversários mais difíceis, né? Empatando com o Bahia em Salvador e caso venha a vencer o Nacional de Medellín em casa. O Inter tem, não só, como o Cássio bem descreveu, né, essa questão do bom jogo que está apresentando, mas tendo também um fator que eu acho que pode ser, digamos, a maneira do jogo acontecer. Como o Atlético Nacional fez esse 3-0 em casa, então ele vai passar a negociar o empate, Fred. A grande questão é, o empate para o Atlético Nacional está de muito bom tamanho. Então não acho que eles vão se expor, vão jogar, se por acaso o Inter cometer erros, e que não tem cometido tantos erros assim. Então eu acho que vai ser um jogo de uma pressão ali no Beira-Rio, da equipe colorada, os 90 minutos, né? Então deu para ver no jogo do final de semana do Brasileiro, tudo bem que teve um contexto de um jogador a mais contra o Cruzeiro, mas um time que não parou de atacar, é um time extremamente vertical, com peças importantes, e nesse sentido, eu vejo até esse contexto, porque eu estava olhando aqui até a campanha do Atlético Nacional contra brasileiros em torneios internacionais, né? A última vitória do Atlético Nacional foi em 2016, na Libertadores, sobre o São Paulo na semifinal, ano esse que o Atlético Nacional foi campeão, e a curiosidade, foi o último campeão não argentino e brasileiro, né, a conquistar a Libertadores da América. Então, assim, é um jogo muito difícil. O Atlético Nacional não costuma vir o Brasil e pregar peça. Também foi a última final sem os dois, porque a final foi contra o Del Valle, do Equador. Lembrado, que era o time equatoriano. Então, é um jogo que tem um favoritismo muito claro. O Inter está jogando muito bem, o Roger está fazendo um bom trabalho, o Atlético Nacional, por ter vencido, por mais que perca o jogo, também não vai querer perder esse saldo. Então, eu acho que ele olha muito para esse contexto, e também vai depender muito do jogo da quarta-feira que a gente estava analisando aqui. Qual vai ser o resultado de Nacional e Bahia? Se for um empate, o Atlético Nacional não vai se incomodar se perder. Claro que ele não vai jogar para perder, mas ele também não vai ficar desesperado, né? Não vai se lançar se estiver perdendo 1-0, talvez vá tentar administrar
o menor placar possível, também pensando no saldo de gols. Então, é um confronto que tem claramente um favoritismo. Futebol, a gente sabe que nem sempre o favoritismo acaba prevalecendo, mas nesse confronto, claro que o Inter tem aí uma condição, e pelo empate que conquistou contra o Bahia na primeira rodada, o que se desenha em termos de força do grupo, né? O Inter sendo essa principal equipe. E aí, certamente, muita gente considera que o Inter deve, né, confirmar essas 3 vitórias em casa. Eu até diria que o jogo mais complicado em casa deve ser o próprio Bahia, que ele enfrentou na estreia, jogando lá em Salvador. É isso, tá? Dessa forma a gente passa aqui, né, o primeiro scanner no grupo F, né, que foi apontado desde o dia do sorteio como o grupo da morte. Nessa nossa pré-rodada do segundo giro da fase de grupos da Libertadores, a gente está focando nos jogos de quarta e quinta e fundamentalmente com a participação de clubes brasileiros, tá? E aí, ainda na quarta-feira, a gente tem Flamengo e Palmeiras em ação, tá? Flamengo e Palmeiras que jogaram na quinta noite, tá, da semana passada, tiveram os 2 jogos no Nordeste pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi da Venezuela direto para Salvador e o Palmeiras, né, veio de Lima, fez escala em São Paulo e seguiu para o Recife. Então foram times que usaram parte significativa dos seus titulares, tá? Praticamente se poupou, foram minutos, 45, 50 minutos, algumas peças. Mas eu diria que ambos têm nessa rodada jogos de afirmação. Por isso que o título do nosso slide nessa página é Para Disparar. O Flamengo encara, tá, o Central Córdoba no Maracanã. Um jogo de favoritismo absoluto do Flamengo. Tá, uma partida de Libertadores em que o Flamengo tem odd de Campeonato Carioca. Tá? O Flamengo paga 1,29. Não perde 17 jogos. 5,38. Isso, 5,38 empate. E uma pouco provável vitória do Central Córdoba, 9,81. Então, Cássio, você já destacou aí, né? Esse Flamengo de Felipe Luiz não perde. Tá? Você falou que não perde 17 jogos, mas quem perdeu esse ano não foi o Flamengo de Felipe Luiz, foi o Flamengo da base, né? Que fez ali jogos as 4 primeiras partidas. Jogos internacionais. Ficou truncado. Mas também não perdeu esse ano, não, tá? Você falou dos jogos internacionais, os 17, mas esse ano tem nenhuma derrota o Flamengo. Esse favoritismo do Flamengo, Fred, ele, que eu acho que vai ser, sobretudo no brasileiro, em algum momento acho que é uma percepção assim de que vai querer ganhar o Tetra da Libertadores, mas na hora que tiver a dividida, a Série A tende a ser o foco, e a escalação contra o Vitória já mostrou isso, todo o planejamento que o Flamengo fez para ir lá da Venezuela, para ter um jogo, para ter um time encorpado lá em Salvador. E na hora que coloquei esse time encorpado, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique e tal, sobrou contra o Vitória, foi bem superior ao Vitória, venceu a partida. Assim, e indo para a Libertadores, onde o grupo dele é bem acessível, o Central Córdoba, que está na Libertadores pelo título da Copa Argentina, ganhou do Vélez Sarsfield na final, mas foi um título muito surpreendente, tá? A Copa Argentina, ela segue o modelo da Copa da Inglaterra, é um jogo só. Inclusive, o jogo final é em campo neutro, mas não é em Wembley, que na Inglaterra, que é em Wembley. Lá não é, na Argentina ainda não é assim um estádio definido, poderia ser do River Plate, não. Eles vão colocando cada ano um estádio, mas em campo neutro. E nessa competição, que no futebol argentino é tratado de forma um pouco mais secundária ainda, mas título de primeira linha, vale vaga na Libertadores, o Central Córdoba acabou conseguindo sua primeira conquista nacional, mas chega assim, num primeiro momento, apesar de ser argentino, e sempre tem o respeito dos clubes argentinos, mas é meio turista, eu acho, assim, nesse grupo, tá? Assim, se ele pegar a terceira vaga,
já acho que teria feito um bom papel. A LDU parece um time, até por toda a sua tradição, um time com maior capacidade de pegar a segunda vaga, e a tendência é que o Flamengo não só pegue a primeira vaga, como faça aquela campanha de ser de ter uma das melhores campanhas da primeira fase. Então, assim, o favoritismo nesse jogo, para mim, é considerável, pelo que o Flamengo já demonstrou no Barradão contra o Vitória, e por ter as suas peças, quase todas elas, à disposição para essa partida. Minhoca, Cássio falou dos 17 jogos de invencibilidade internacionais. Só para dar os números exatos, nessa temporada o Flamengo fez 19 jogos, 3 com a base, 16 sob o comando de Felipe Luiz. Então são 16 jogos de invencibilidade no ano. Tá? Na Libertadores estreou vencendo o Deportivo Táchira da Venezuela por 1-0, e outro jogo do grupo, justamente Central Córdoba e LDU, na Argentina. O jogo terminou empatado em 0-0. O desenho de grupo muito bom. Na verdade, o sorteio, né, já abriu o caminho para o Flamengo, e é jogo realmente para disparar, né? Para aproveitar aí, já colocar 5 pontos de vantagem sobre o Central Córdoba, 6 pontos sobre o Táchira, encaminhar a classificação, né, e talvez ali ir para os confrontos contra a LDU para decidir a primeira posição do grupo, da qual o Flamengo é pleno favorito. Já no sorteio, né, ficou muito claro essa questão. É claro que você ter uma LDU no seu grupo, sabendo que você vai ter que jogar na altitude, porque daqui a pouco ele vai entrar no grupo do Palmeiras, que também vai ter essa questão da altitude, mas a gente está falando de um campeão de Libertadores. A LDU é, de fato, uma das equipes, tirando ali os argentinos e os brasileiros, que muita gente não quer enfrentar por conta desse contexto de jogar lá, que é sempre complicado, mas eu acompanhei o primeiro jogo do Flamengo contra o Táchira. O Flamengo não jogou bem. O próprio Felipe Luiz, após o jogo, mencionou que a equipe não esteve bem. Mas o trabalho dele está tão bem desenvolvido que, mesmo que tecnicamente alguns jogadores tenham jogado abaixo, a postura dentro de campo faz com que o Flamengo sobressaia, né? O Flamengo não está fazendo placares elásticos, né? A própria vitória sobre a equipe do Vitória na Série A, no último final de semana, né, ela não representou o que foi o jogo. Muitas vezes o Flamengo consegue ser bem superior, criar muitas chances. A própria final do Carioca contra o Fluminense foi um empate, mas não representava o que de fato tinha acontecido dentro de campo. Mas tem tudo para o Flamengo realmente, como disse o Cássio, ter uma campanha aí muito, talvez a melhor, né? Vai depender muito do jogo lá contra a LDU, mas tudo indica de fato que esse jogo aí é um jogo onde o Flamengo pode até pensar em recuperar alguns atletas, ainda sofre com jogadores lesionados, teve o retorno de alguns já no final de semana na Série A, e ainda, né, tem aí a possibilidade de nos próximos jogos retornar também jogadores importantes, principalmente Pedro, né, que há muito tempo não joga, mas não tenha dúvida, o Flamengo é o grande favorito para esse confronto e principalmente para ser também o primeiro do grupo. No programa passado que a gente fez, tá? Nós não somos tipsters, nós não somos influencers do segmento de apostas, mas no programa da pré-rodada 1 da Libertadores, todas as nossas dicas deram certo. Tá? Todas as nossas dicas funcionaram. E eu estava aqui agora, mexendo no site da Bet Nacional, e estava comparando as odds das 10 partidas que a gente está tratando aqui nesse nosso programa, tá? Porque, como eu falei, nesse pré-rodada, a gente está considerando só os jogos da quarta e quinta. Dos 10 jogos, o jogo do Flamengo, cuja odd é 1.29, não é a menor odd. E também não é o Palmeiras contra o Cerro Porteño. A menor odd é o jogo do grupo C, do grupo do Flamengo. A LDU contra o Deportivo Táchira, que paga 1.26. Mas a curiosidade que eu quero trazer aqui é que as 4 menores odds são desses 4 jogos que estão na tela. Do grupo do Flamengo e do grupo do Palmeiras. O Flamengo 1.29, a LDU 1.26. O Palmeiras 1.31 e o Bolívar, veja como a altitude pesa contra o Sport Cristal,
1,29. Na análise das casas de aposta, o Bolívar é tão favorito quanto o Flamengo e mais favorito que o Palmeiras pro jogo. E aí, eu fiz uma múltipla com os 4 jogos. E essa múltipla paga 2,75. Se a gente considerar que o jogo de maior risco é o de La Paz, cai para 2,13. Se a gente considerar que o jogo de maior risco é o do Palmeiras, porque o Cerro Porteño é um time competitivo, cai para 2,10. Tá? Se a gente tirar o grupo G da conta, tirar Bolívar e tirar Palmeiras, fica 1,63. Eu acho que qualquer uma das opções colocadas aqui são apostas muito interessantes. Inclusive, Minhoca, pensando numa quádrupla, tá? Porque, e aí já entrando no grupo G, o Palmeiras em casa, por todo o contexto que existiu de racismo, vai fazer um jogo assim de intensidade máxima contra o Cerro Porteño. E a altitude do Bolívar, né, contra o Sport Cristal. Rapaz, a gente pode ter desenhado aqui um caminho. Repito, nós não somos especialistas, não confiem na gente, mas eu acho que eu vou, viu? Porque tá muito bom essa possibilidade aí. São 4 jogos que você vê claramente, né? O favoritismo é a palavra correta a se utilizar, porque esse confronto Palmeiras e Cerro, né, que meio que marcou os últimos duelos aí de Libertadores, aconteceu em 2018, aconteceu em 2022, aconteceu em 2023, volta a acontecer de novo esse ano, em 2025. Curiosamente, o Cerro bateu o Palmeiras lá no Allianz em 2018, né? Mas o Palmeiras acabou fazendo 3-0, era jogo de oitavas. Aconteceu também essa mesma oitavas em 2022 e em 2023, eu lembro que eu acompanhei esse jogo. O Cerro começou muito bem, abriu o placar, o jogo também, com o mando do Palmeiras. Poderia ter feito o segundo gol ali a qualquer momento, chegou a ter muitas possibilidades, e o Palmeiras consegue a virada no segundo tempo, fazendo os 2 gols. Mas não tenha dúvida, assim, o Palmeiras ele vai muito mordido, né, por conta de todo o contexto desses últimos confrontos com o Cerro Porteño, no caso que aconteceu esse ano, que foi no Sub-20, né? Não tenha dúvida que o Palmeiras tem uma dedicação especial para esse confronto, e não só por isso, porque o Palmeiras também, nos jogos dentro de casa, ultimamente, não se apresentou bem. É bom lembrar que o Palmeiras não jogou bem na estreia do Brasileiro contra o Botafogo, poderia até ter perdido a partida, né? O Botafogo chegou muito mais vezes ao ataque, o Palmeiras também teve chance de ganhar, mas o Botafogo foi bem mais decisivo, e o Palmeiras também perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista para o Corinthians. Então tem também uma dívida do time, atualmente, com o seu torcedor, perante a seu torcedor no estádio. Então esse é um jogo também que marca essa questão. E o Bolívar contra o Sport Cristal, aí, meu amigo, aí é que, como você já destacou muito bem, né? É uma odds muito por conta da boa equipe que o Bolívar já vem apresentando nos últimos anos. Não à toa tem conquistado até classificações para a fase, além da fase de grupos, e ainda pega um Sport Cristal, um clube mais modesto e tudo mais, até conseguiu quase incomodar o Palmeiras ali na estreia. Fez um jogo chato contra o Palmeiras, o Sporting Cristal, tá? Cássio, tua visão aí, para além do universo aí das apostas, dessas odds, desses 2 jogos do grupo do Palmeiras, tá? O tamanho do favoritismo e do interesse do Palmeiras por toda a questão do racismo que aconteceu na Libertadores Sub-20. E o outro jogo, o jogo de La Paz. O Palmeiras, depois de perder o Campeonato Paulista, o Tetracampeonato Paulista, que seria inédito para os grandes clubes de São Paulo, e estrear em casa no 0-0 com o Botafogo, ele foi para 2 jogos fora de casa, assim, com Abel Ferreira sob muita pressão, e venceu as 2 partidas com gols nos minutos finais, mas nos 2 jogos sem tirar a pressão por desempenho. Obviamente, foi fora de casa e voltou com 6 pontos, mas a pressão por desempenho no Palmeiras continua existindo. A própria vitória sobre o Sport, assim, toda a imprensa paulista cobrando na coletiva, nas entrevistas, tudo era, e até durante a transmissão do jogo também, inclusive, sobre
a incapacidade atual do Palmeiras de dominar o jogo, onde em tese ele tem um time superior e assim, e isso acabou chamando a atenção. Esse elemento que você falou, a gente já tinha comentado sobre ele, porque nesse do racismo de Palmeiras e C, foi da Libertadores Sub-20, muito recente, né? E que foi lá no Paraguai, e que para mim, desde o primeiro edição, na hora que saiu o sorteio, na hora que teve esse confronto, eu achava impossível de que o Palmeiras não queira dar uma resposta no campo, em termos de resultado, obviamente poderia responder, até de forma institucional também, no comportamento da torcida, um comportamento ordeiro, que é isso que eu estou querendo dizer naturalmente, do clube, aquela questão de constranger, sabe? No sentido de, como pode ser diferente. Mas isso é uma coisa extra-campo que fica a dúvida, a expectativa de como será. Mas dentro do campo, a resposta de dar um chocolate no Cerro Porteño, eu acho que talvez exista, tá? E só não vai ser tão fácil. O Cerro Porteño vem sendo um time chato nos últimos anos, desde que ele inaugurou o seu novo estádio, passou a ser um time economicamente mais forte no Paraguai e passou que tanto o estádio já recebeu até a final da Sul-Americana, por exemplo, recebeu até a final de um torneio da Argentina recentemente, a Argentina e River e Talheres foi lá no estado do Cerro. Ele é um concorrente do Palmeiras nesse grupo. Assim, indo do desempenho do Palmeiras e nessa questão de dar resposta a simplesmente a análise da chave. Dentro da análise da chave, esse talvez seja o jogo mais difícil do Palmeiras, como mandante nessa fase. Para consolidar a vitória que ele teve lá no Peru, acho que tem que jogar sério. A questão é que logo depois tem um clássico contra o Corinthians e faz com que o Palmeiras poupou o primeiro tempo na Ilha do Retiro, jogou com o time principal no Peru, na Libertadores, jogou com o time principal na estreia do Brasileiro, obviamente na final do Paulista, poupou só 45 minutos, que foi o primeiro tempo da Ilha do Retiro, e a falta de desempenho forçou Abel a colocar, porque assim, havia uma expectativa de que os reservas poderiam simplesmente dominar o Sport e vencer a partida. Mas como isso passou longe de acontecer, na verdade foi até o contrário, o Palmeiras foi até dominado pelo time do Sport no primeiro tempo, apesar de ter feito o placar, ter feito 1-0, tomou um empate, mas jogou muito mal. E isso forçou a Abel a colocar logo no intervalo, já acionou, por exemplo, Estevão e Piquerez. Veiga entrou logo depois, então assim, não teve muito descanso. E esse é um jogo que não deve ter esse mesmo descanso, e logo depois tem um clássico contra o Corinthians. Então, assim, a dosagem do desgaste físico, a entrega física do Palmeiras nesses últimos 15 dias está, assim, topada. Então, não sei como é que o Palmeiras está administrando bem isso, não. E sobre Bolívia e Sport e Cristal, a altitude aí... Assim mesmo, a gente vê isso fica falando como se tivesse, os caras só falam isso, mas assim, não tem como não falar. Não tem como não falar que o time vai jogar com 3.600. O Sporting Cristal não, apesar de ter altitude no Peru também, mas não é o caso do Sporting Cristal. E assim, no caso do Bolívia, ele deve ter esse fator como historicamente costuma ter. Já é um time que tecnicamente está acima da média dos times bolivianos nos últimos anos. E, além disso, tem o fator casa, né, que nessa altitude é um fator casa dos maiores que a Libertadores apresenta. É um clube que integra, né, de forma... Primo do Bahia. Exatamente. Ele é primo do Bahia. Ele integra a composição ali do Grupo City, né? Então, tem um investimento diferenciado e por isso a gente vem diferenciando o Bolívar dos demais clubes, tá, bolivianos nas últimas temporadas. Fred, só para complementar uma informação, o Bolívar, dos últimos 13 jogos de Libertadores, ele como mandante, ele venceu 11 desses 13. Ele só teve um empate a mais e uma derrota que foi para o time brasileiro, né? Internacional. É brutal. Brutal. Só se fala assim agora. E isso deixa claro que aquelas odds tem lógica, obviamente, porque quem faz as odds entende demais dos contextos envolvidos na partida, e também reforça essa nossa dica ousada, né? Ninguém costuma trazer dica de quádrupla, não se faz isso, tá? Mas dessa vez eu acho um pouquinho diferente, tá? São 4 favoritos consideráveis que formam juntos, né, uma odd bem interessante. Agora a gente fecha
com 2. A bronca, só finalizando aquilo, é que 4 jogos é chato de sair, 4 jogos, apesar do tem um quê de favoritismo. loteria em 4 jogos. Né? Isso. Mas porque... Por isso que eu dei as de vez em opções quando- para quem quiser tirar um, né? A loteria, como era? A coluna no meio, coluna 1 e coluna 2. De vez em quando saía uma lista de 13 jogos, onde eram 13 barbadas. Mas quantas vezes deu, assim, não deu metade das barbadas? Futebol é um esportezinho chato, pô. Futebol é aquele esporte que um cara chuta 20, outro chuta 2 vezes e de repente ou ganhou ou empatou o jogo chutando só isso. Agora a gente vem para 2 brasileiros que jogam na quinta-feira, e aí eu ainda vou trazer aqui as odds, mas tenho certeza que são odds numa escala mais alta, tá? E a gente tem o Fortaleza, Minhoca, sob forte pressão. Tá? Sob forte pressão. Não é nem só sob pressão, é sob forte pressão. O 3-0 sofrido no Castelão, na abertura da Libertadores contra o Racing, machucou demais moralmente, aumentou muitos questionamentos, mas matematicamente também deixou a situação muito crítica já de largada. Ainda que o resultado do Colo-Colo na estreia contra o Bucaramanga tenha sido um alento, né? Seria sido muito pior se o Colo-Colo já saísse da Colômbia também com os 3 pontos, né? Foi um empate em 3-3 esse jogo. Agora é desafio grande para o Fortaleza, né? Desafio grande contra o Colo-Colo, precisando do que, Minhoca? Um empatezinho já é estratégico aí ou só a vitória interessa? Para um time que está afundado numa crise técnica muito acentuada, como o Fortaleza está atravessando, um empate ele não é mau resultado. Eu diria não só pelo momento, mas também olhando até mesmo o contexto do grupo, né? Claro que... Por isso eu fiz a pergunta. O empate lá na Colômbia abriu essa possibilidade. Isso. A partir de agora, o Fortaleza, como só vai enfrentar o Racing na última rodada, é importante agora também o Fortaleza dar uma abraçada no Racing, né? O Racing agora não pode mais perder pontos. Tem que somar os 6 pontos contra o Colo-Colo, somar os 6 pontos contra o Bucaramanga, porque aí nessa disputa entre Colo-Colo, Fortaleza e Bucaramanga, né, o Fortaleza ter tempo de se recuperar dentro de campo, porque não está conseguindo, nesse exato momento, apresentar um bom futebol. Nas últimas 3 partidas, foram 59 finalizações sofridas, média de 20 por jogo. Uma equipe que não consegue se defender mais, é uma equipe que poucas vezes... Peraí, média de 20 sofridas por jogo? Somando Fluminense, Racing e o jogo do Mirassol, né? Os 2 jogos da Série A. Nos 3 jogos, média de 20 nos últimos 3. 59 em 3 jogos. Então, assim, é uma equipe que não está conseguindo nem usar o termo estou sabendo sofrer. Na verdade, está sofrendo. Né? Curiosamente, o jogo do Fluminense talvez tenha sido o jogo que o João Ricardo não tenha trabalhado. Mas o 3-0 da estreia, se não é João Ricardo, teria sido um placar acachapante, como foi a performance dentro de campo de um time relacionado a outro. E o jogo do final de semana contra o Mirassol não mostrou um esboço de uma recuperação. Mostrou ainda um time dentro de campo com muitos problemas. Então, o Fortaleza vive realmente o seu pior momento de qualidade técnica, tática, enfim, vários pontos que a gente tem observado dessa era Vojvoda. E para esse confronto contra o Colo-Colo, que também não vem em boa fase, é bom lembrar, o Colo-Colo também está com muitas dificuldades. Não à toa o Almiron, que é o treinador, está sendo muito contestado no Colo-Colo. Mas, dado esse contexto, jogando fora de casa, acho até que o Fortaleza pode, em algum momento, se apresentar um bom futebol, que a gente sabe da qualidade do elenco que o Fortaleza é, tentar retomar. Mas, para uma equipe que vem numa crise, obviamente, a gente não pode esperar uma grande atuação. Nesse exato momento, é tentar fazer um jogo competitivo, que é algo que o Fortaleza não está conseguindo ser. Ele facilmente é dominado pelos adversários, ele pouco agride os adversários, vez ou outra depende muito da jogada individual, e esse contexto, para esse confronto diante do Colo-Colo, que curiosamente reencontra, tem um componente a mais nesse jogo, que envolve um dos jogadores que é Lucero, que é ex-Colo-Colo, a questão dele foi até para a FIFA,
tribunais. O Fortaleza teve que pagar, depois a gente ficou sabendo disso, né? Uma quantia de 10 milhões para que não sofresse sanções exatamente da FIFA, e tem esse gol de rivalidade. É bom lembrar que em 2022, quando o Fortaleza tinha largado com 2 derrotas na Libertadores, foi exatamente lá no Chile que ele garantiu a classificação ao vencer o Colo-Colo por 4-3, mas foi num jogo onde não tinha torcida. O Colo-Colo estava punido. Então, todo o contexto que a torcida do Colo-Colo meio que amargou assim, com o Fortaleza tendo tirado o principal nome, né, que era, no caso, o Lucero, não tenha dúvida. Esse jogo vai ser um componente de alçapão. O Fortaleza vai ter que saber se portar muito bem, se quiser. Não, no dia porque, do sorteio, Mioca, a gente viu vários comentários de torcedores do Colo-Colo comemorando o Fortaleza no grupo. Tem um sentimento realmente de vingança, né, que a gente pode colocar dessa maneira. Então, eu acho que para o Fortaleza, não de fato, eu não vou dizer se acabar por completo, mas eu acho muito difícil o Fortaleza ainda brigar por classificação se perder o duelo para o Colo-Colo. Porque aí a gente já está falando de uma equipe, né, que já vai para uma outra derrota, né, assim, dentro do grupo, um grupo que não se desenha de uma maneira tão simples assim, e para um momento de futebol que o Fortaleza, uma nova derrota, para uma crise, e a pressão que você falou, essa pressão que está muito grande no Fortaleza, uma nova derrota, agora nesse contexto se torna, acho que difícil reverter, diferentemente de 2022, que tinha ali alguns indícios ainda de uma possível recuperação. Abrindo aqui as odds desse jogo, tá? Aqui no site da Bet Nacional. O Colo-Colo é considerado favorito, pagando 2,42 contra 3,08 do Fortaleza, né? Odds relativamente aí equilibradas, tá? Um empate 3,11. Cássio, é uma tecla batida, repetida, e a gente precisou repetir essa tecla semanas atrás, em relação à virada de chave que o Fortaleza já deu outras vezes com o Vojvoda depois de inícios de ano de turbulência. Você acha que, se não tiver uma resposta nessa quinta-feira, a situação ela nos obrigaria a começar a deixar de fazer essa consideração? Eu estou falando até eu e você porque Minhoca meio que já largou, né? Minhoca, que acompanha o Fortaleza no dia a dia, ele já não está mais fazendo uso dessa... Não, tem calma que o homem trabalha, que a chave vira, né? Eu acho que isso, inclusive, é algo mais comum quando se tem um pouquinho mais da distância, e isso é natural quando você está ali no dia a dia, jogo a jogo, detalhe a detalhe, você acaba focando muito mais nisso, né? De fora é que às vezes você tem uma visão, tem calma. Isso acontece em todas as vias, em todos os clubes. Você acha que esse jogo de quarta pesa para além da questão da Libertadores, mas pesa um pouco na questão anímica do Fortaleza em 2025? Pelo próprio histórico do Fortaleza, essa resposta tem 2 caminhos. Essa pergunta tem 2 caminhos para responder. Um é aprofundando o histórico do Fortaleza. O Fortaleza já conseguiu uma recuperação virando o turno na lanterna. No Brasileiro, por exemplo, só foram 2 jogos. Então, não dá para... Então, minha resposta é não. Isso não mudaria, porque uma segunda derrota... Primeiro, o Fortaleza até já perdeu 2 jogos, como o Mioca já trouxe, assim, na Libertadores. Não obviamente seria muito ruim, mas não seria a primeira vez. E ele já começou muito pior no Campeonato Brasileiro. Aquela campanha, a segunda classificação à Libertadores pelo Brasileiro, que foi com o 8º lugar, ela começa com 3 derrotas. E termina o primeiro turno na lanterna. Aí o time consegue a vaga na Libertadores na última rodada, e ainda com o VAR anulando o gol do América Mineiro, que o América Mineiro faz um gol em 50, se o gol é dado, o Fortaleza ficaria em 9º lugar, mas o Fortaleza foi em 8º. Então, se o Fortaleza perder do Colo-Colo, para mim não é uma sentença de que não, a chave não será virada. Mas isso é o caminho da história. É só dizer, a história, você aprofundando a história já foi muito pior do que isso, essa chave já virou. Só que aí tem outro caminho, que é a realidade posta. E a realidade posta é, mesmo nesses jogos, o Fortaleza não tomava uma média de 20 finalizações por jogo. O Fortaleza não tinha uma sequência de jogos abaixo tão longa quanto vem tendo agora.
A Copa do Nordeste conquistada no ano passado, ela acontece, não é muito diferente da campanha desse ano. Mas a campanha desse ano, a Copa do Nordeste está paralisada, né? Ela vai ser finalizada mais para frente, está sem datas. Mas ela foi. A do ano passado já tinha sido ruim, tanto é que o Fortaleza foi visitante na semifinal contra o Sport, goleou, mas foi visitante, e jogou o segundo jogo contra o CRB como visitante devido à campanha da primeira fase. Nesse ano, a situação foi tão pior que ele será visitante já nas quartas, provavelmente no confronto contra o Bahia. Ou seja, o mau desempenho do Fortaleza, ele foi maior em 2025 do que em 2024. No ano passado, por exemplo, foi vice-campeão cearense invicto. Tanto o Ceará contra tanto o campeão quanto o vice foram invictos. No final foram 2 empates, né? Mas nesse ano não. Nesse ano o Fortaleza perde na primeira fase, perde o jogo de ida na final. É uma campanha pior no Campeonato Cearense, é uma campanha pior na Copa do Nordeste. A estreia, a própria estreia da Libertadores, quando ele perde os 2 jogos lá naquela campanha, foi a estreia foi contra o próprio Colo-Colo, inclusive. Foi um jogo duro ali e perdeu por 2-1. Dessa vez não, é um 3-0 levando um atropelamento dos maiores que a gente já viu um brasileiro levar recentemente na Libertadores. Assim, na fase de grupos, pelo menos, assim, um dos maiores na história recente aqui, porque o 3-0 foi muito barato, muito barato. Então, a história mostra que o Fortaleza já conseguiu reverter, Fred e Minhoca, algo muito pior do que a situação atual. Só que o futebol desempenhado em 2025 também é algo que esse Fortaleza, nessa era, que é a era de ouro do clube, não desempenhou, não teve um começo de ano dessa forma. Os investimentos foram menores e menores, por exemplo, não teve uma compra de Moisés por 18 milhões, uma recompra, né? Porque tinha comprado, vendido e depois comprado de novo. Não teve, ainda que não tenha dado certo, não teve uma compra de Machuca por 12 milhões, de Luquinhas por não sei por 6 ou 7 milhões. Eu estou falando só de investimento. Os investimentos desse ano foram mais modestos. E desses jogadores que eu falei, Machuca, por exemplo, não foi bem e Luquinhas não foi bem. Só que os investimentos, em tese, mais baratos desse ano começaram muito mal. E aqueles que tinham esse cara vai ajudar. O Ávila. Se fala pouco, tá? Mas o próprio Davi Luiz. Eu acho que se fala pouco ainda, mas o próprio Davi Luiz não começou bem. Paul Fernandes, cara que veio do Boca Juniors, começou muito mal. Então, assim, são gente de nome, mas que são contratos. Eles não é que sejam. Vou até falar melhor, não é que foram contratos mais baratos, é que foram contratos sem a questão da multa rescisória, né? O cara amarra o contrato de Davi Luiz Alves, que é um contrato milionário, mas é um contrato de um jogador livre, que você faz um contrato maior, paga luva e tal. Mas mesmo nesses contratos onde Fortaleza não precisou de multa rescisória, isso inclusive tem uma relação direta com o fato de ser um time mais envelhecido, um time onde na estreia só um jogador abaixo de 30 anos, justamente pela quantidade de jogadores livres que o Fortaleza consegue trazer. Esse time ainda não aconteceu. A questão, e aí eu encerro justamente com o ponto, esse time não aconteceu ao contrário de outras vezes onde o time tinha acontecido. Quando a gente vai falar virada de chave, é a virada de chave para um Fortaleza que em algum momento conseguiu render. Nesse caso, a virada de chave ela estaria atrelada simplesmente virou porque virou. Esse time do Fortaleza atual, que o Fortaleza joga, esse time ainda não jogou bem em nenhum momento que faça você ter essa expectativa, porque é um time, em tese, novo em termos de formação. Não é um time novo, é um time bem experiente, mas é um time novo em termos de composição. E essa composição não entregou ainda em nenhum momento. Então, ela não tem essa composição não tem o histórico para você trazer, esse time já fez isso. Não, esse time atual não fez isso. Esse time com o Davi Luiz, esse time com o Paul Fernandes, esse time com o Pochettino sendo pouco utilizado, esse time não fez isso. Então, realmente, perceba aí que são 2 caminhos. E, no fim das contas, os 2 caminhos são ruins. Então, o Fortaleza, realmente, ele tem que, nesse momento, contra o Colo-Colo, dar uma resposta que não vem vindo. No outro jogo do grupo, a gente encontra outra odd muito interessante para composição, tá? Racing pagando 1,35 contra o Atlético de Bucaramanga, tá? Depois do que fez na estreia lá no Castelão, eu diria que o Racing é muito favorito nesse jogo. Mas muito favorito mesmo, né, Cássio? Tá com gosto de Libertadores. Claro que 1,35 ninguém recomenda, mas você pode fazer composições junto com aquelas que a gente citou, por exemplo. Como você falou, esse time tá com um perfilzinho de quem vai dar trabalho esse ano, né?
o único título do Racing é sempre. Existem. Na Argentina, em qualquer lugar, tem as rivalidades, mas todo mundo tem o seu grande rival. Tem os 5 grandes da Argentina. Mas todo mundo tem o seu rival. O do Boca é o River e vice-versa. O São Lourenço, que é o ímpar ali, o dele é o Huracan, que é considerado por muitos o 6º grande. E o do Huracan. E o do Racing é o Independiente, que é justamente o maior campeão da Libertadores. Um tem 7 e o outro tem 1. E o 1 do Racing é uma Libertadores de 1967. Então, a demanda tá reprimida demais, assim, no lado azul de Avejaneda, para voltar a ser campeão da Libertadores. Detalhe, o Independiente é 7 vezes campeão, mas não ganha desde 84. São 41 anos. Então, assim, o Racing, supondo que ele seja o campeão de 25, teria 2 ou teria 7, beleza, mas é um com todo mundo vendo. Algumas gerações da torcida do Independente já passaram e não viram mais o time ser campeão da Libertadores. A gente está falando de um time que é hepta, mas que a última vez foi há 41 anos. Então, dentro dessa rivalidade, tem um desejo enorme do Racing de voltar a ser campeão da Libertadores, e a forma como terminou a temporada e com o campeão da Sul-Americana inicia ganhando a Recopa, dando lá e lô no Botafogo, que era o campeão da Libertadores, e tem uma atuação dessa, das maiores de um time argentino no Brasil nos últimos tempos. Como é que um time desse não vai falar disso? Rapaz, vai ser difícil, porque ainda tem Flamengo do outro lado, tem Internacional por aí, tem Palmeiras para pegar, no mata-mata muito chato, mas largar com esse nível de desempenho técnico, e ele aparece como sendo, pelo menos, nesse momento, na minha opinião, o maior candidato a ameaçar a sequência brasileira, que ganha todas as Libertadores desde 2019. Para mim, o Racing está na frente do River Plate, tá? Em relação a candidato para quebrar essa sequência brasileira. Minhoca, no grupo D, tá? Na quinta-feira terá apenas um jogo, que é o do São Paulo, no Morumbi, diante do Aliança Lima, que foi derrotado em casa na estreia. O São Paulo paga 1,38, ou seja, na avaliação das odds dos especialistas no mundo inteiro, a gente cita Bet Nacional, mas são odds internacionais, o São Paulo é tão favorito quanto o River. Você enxerga que tem perigo, que tem armadilha aí nessa odd, ou dá para confiar finalmente nesse São Paulo de Zubeldia, que vem numa sequência de empate em casa contra o Sport, vence o Tajeres em Buenos Aires e consegue um empate interessante contra o Atlético Mineiro, tá, em Belo Horizonte. Porque se você considerar que é um favoritismo do tamanho da odd, a composição Racing São Paulo, por exemplo, é uma composição de quase 2-1. E aí fica interessante. Fala, Minhoca. Fred, eu diria que o São Paulo, ultimamente, os jogos que envolvem o São Paulo são jogos, se você quiser gol, dificilmente você vai ver. Então, são jogos para você talvez não apostar no mercado de gols, assim, numa quantidade talvez até menor, porque o São Paulo tem tido dificuldades para fazer o gol, porém, o lado positivo que Zubeldia conseguiu, pelo menos corrigir nas últimas partidas, é o seu sistema defensivo. No jogo mesmo no final de semana, diante do Atlético Mineiro, o São Paulo jogando fora de casa, né, lá em Minas, teve ainda um jogador expulso, no caso o Caleri, e com um jogador a menos, teve que Rafael, né, aparecer muito, para quem está olhando na imagem aí, tem sido um jogador determinante para esse momento. Muito embora acho que a defesa, de uma maneira geral... Não por acaso ele está na imagem, né? A imagem é justamente do jogo de Belo Horizonte. Porque no jogo do Tajeres, o Tajeres também não jogou tão bem assim. Eu vi muitas críticas ao São Paulo. São Paulo não está bem, é verdade. Mas um ponto que eu acho que Zubeldia, pelo menos, está sabendo reconhecer, é que pelo fato de ter jogadores lesionados, né, a dificuldade de a gente ver o São Paulo também conseguir envolver os adversários da maneira como, historicamente, o São Paulo poderia ser, mas que nos últimos anos acaba não sendo, faz com que esse jogo contra o Alianza Lima, o São Paulo precisa fazer de novo um jogo seguro. Uma partida onde, né, que o São Paulo, aliás, dos anos 90, né, foi que meio que trouxe esse olhar diferente para a competição internacional. Né? As noites de Copa, que a torcida do São Paulo tanto observa, né, quando viveu aquele momento com o Tele, depois levou um bom tempo para retornar, desde 94 não jogava e retorna em 2004, já sendo
tricampeão em 2005. Então, esse fator faz com que, não tenha dúvida, o ambiente do Morumbi, que vai ter contra o Alianza Lima, que é um adversário acessível, né? Muitas vezes que os clubes brasileiros têm, o próprio Fortaleza, que a gente estava citando aqui agora, enfrentou o Alianza Lima também em 2022, colocar esse favoritismo para o São Paulo. Mas talvez não para fazer um placar elástico. Qualidade o São Paulo tem. A grande questão é como vai se comportar uma equipe que também anda oscilante na temporada. Até diria que com mais atuações abaixo do que atuações que convençam, né? Acho que o grande jogo da temporada de São Paulo foi no clássico contra o Corinthians, quando venceu muito bem a equipe paulista, né? No caso o Corinthians por 3-1 com o mando do São Paulo, é bom lembrar, mas é um time que pode ter uma certa dificuldade. Pode ser aquele jogo que demora para sair o gol, aí naquela pressão, como foi diante do Tadieres. São Paulo também era pouco ameaçado, conseguia ali algumas escapadas pontuais e foi no gol do Alisson que acabou vencendo o Tadieres na primeira rodada. Então vejo um favoritismo sim para o São Paulo, mas talvez com não tanta tranquilidade, vai depender realmente do nível de entrega e de qualidade que o elenco possa entregar nesse jogo da quinta-feira. Então, Minhoca, dessa forma a gente fecha essa nossa pré-rodada, segunda rodada da Libertadores. Lembrando que depois dessa semana a competição para um pouquinho, tá? Na quarta-feira da semana que vem, terça, quarta e quinta, os clubes brasileiros jogam a Série A, tá? Então a gente tem uma parada da Libertadores, mas a projeção, o calendário define os 6 jogos da fase de classificação até ali aquela pausa para o Mundial de Clubes, né, Minhoca? Então o calendário tem essa pausa agora, depois tem 2 datas de Copa do Brasil, né, espaçadas, mas a gente vai ter as 6 rodadas até o Mundial de Clubes, né? Exatamente. Então a gente vai conhecer até a pausa do Mundial de Clubes, que tem Boca, River e os 4 brasileiros, Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. E a gente já vai conhecer tanto o chaveamento da Libertadores, das oitavas de final, como também os playoffs da Sul-Americana e já também ali o desenho. Quem desce para a Sula, né? É isso. Então é um contexto também que os clubes agora, né, que vão ter calendários mais cheios, que a gente estava citando aqui, todos eles, né, com exceção de alguns clubes da Sul-Americana, como é o caso do Vitória, que acabou caindo na Copa do Brasil, todas essas equipes vão estar dividindo a atenção com o Brasileiro, competições da Conmebol e a Copa do Brasil, que a gente vai conhecer o sorteio nesta quarta-feira, para quem estiver acompanhando ainda, o sorteio não tiver acontecido ainda. É isso. Então, assim a gente fecha mais um conteúdo nessa parceria Game Arena 45 minutos. Se você está assistindo esse vídeo no canal do Game Arena, convido você a conhecer mais do projeto 45 minutos. Se você está assistindo esse vídeo no canal do 45 minutos e conhece muito bem estes que aqui estão, dê uma chance ao Game Arena, tá? Tem conteúdos diferentes, diversificados lá no mundo dos esportes, no mundo do e-sport também, tá? São conteúdos que podem ser do seu interesse, então a gente convida para que façam esse intercâmbio. Quem está assistindo no Game Arena conhece o 45 minutos, quem está assistindo no 45 minutos vai lá e conhece o Game Arena. Valeu? Tem mais conteúdo chegando para vocês, daqui a pouco vocês vão atualizando aí o feed de vocês todo dia, ou quase todo dia, tá? Tem conteúdo novo. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.